Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. E se você está assistindo esse vídeo no replay, saiba que hoje nós vamos conversar um pouco sobre como você elaborar uma proposta irrecusável. Essa é a minha maior missão nessa noite de hoje com você. Te ensinar, quais são as estratégias, o que é que deve conter. E uma coisa é fato. Nós, engenheiros, quando a gente sai da universidade, nós temos uma grande dificuldade de conseguir estar elaborando essas propostas. A gente às vezes não sabe ao certo o que é que deve conter, não sabe como organizar essas informações. Às vezes a gente fica em dúvida, em quanto cobrar e queremos a todo custo estar fechando aí com o cliente. Quem não já deu desconto e ainda assim não conseguiu fechar com o cliente. E aí quando isso acontece, a gente o que? Se frustra. Só que eu quero que você entenda nesse primeiro momento que isso não tem nada a ver aí com você cobrar caro demais, com você cobrar barato demais. Essa problemática ela é muito mais ampla do que isso. Até porque quantos de nós não já passamos por isso? Quantos? Eu mesma já passei inúmeras vezes de ficar baixando o preço e aí dando desconto e ainda assim o cliente não fechou comigo. Isso também não tem nada a ver com contrato, tá bom? São coisas diferentes. Proposta, contrato, são coisas diferentes. Para você fazer a proposta, você tem que vender valor. Você tem que saber vender através da construção de um raciocínio. Você tem que saber conduzir toda essa negociação. E tem um detalhe muito importante, que é o processo do convencimento. A gente tem que saber convencer o cliente, tem que saber convencer esse cliente. Você tem que conseguir mostrar que você é o profissional que vai conseguir ajudar ele a conseguir exatamente o que ele quer. Você é o profissional que vai fazer com que o seu cliente chegue no objetivo dele. O cliente, quando ele procura e quando ele conversa com você, ele tem que ter essa certeza. E você é que tem que deixar isso muito bem claro. Mas calma. Eu preciso que você saiba que existe uma solução para você estar conseguindo elaborar propostas que convertam em contrato. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Existem algumas ferramentas que podem estar te auxiliando aí na elaboração dessas propostas. Existem estratégias para você utilizar com seus clientes. Existem estratégias para, por exemplo, o cliente conseguir enxergar valor em você. Existe também uma maneira de que você deve estar organizando essas informações. E aí sim, muito provavelmente, você terá uma proposta irrecusável. E eu não escondo de vocês, não. Não escondo de vocês que eu já passei por isso demais lá no meu começo. E aí teve um caso que me marcou muito. Acho que por ter sido um dos primeiros, por eu estar tão vulnerável, por eu me colocar numa situação que eu não precisaria estar me colocando. Então isso me marcou muito. E eu confesso que eu pensei bastante se eu deveria ou não estar trazendo isso aqui para vocês, mostrar realmente aqui, foi essa proposta que eu fiz. Eu, Milena, fiz isso aqui, não faça isso. Eu pensei muito se eu deveria estar mostrando isso aqui, porque ninguém gosta de estar mostrando os seus erros, as suas vulnerabilidades. Isso incomoda um pouco, Só que eu sempre prezei muito aqui pela verdade, por compartilhar com vocês aquilo que eu vivenciei, os meus erros, os meus acertos. Então eu decidi que valeria a pena mostrar. Eu vou só situar vocês antes de mostrar essa proposta. Esse caso foi assim que eu me formei. E aí uma conhecida minha, ela estava abrindo um salão de beleza no empreendimento comercial aqui em Natal. Um empreendimento muito bem localizado, muito bem frequentado. E aí uma das exigências era que fosse apresentado esses projetos para o condomínio. Eu lembro muito bem que eu tinha acabado de me formar e ela me solicitou lá na proposta para eu fazer, na conversa no caso, preste atenção nas informações. Meu primeiro contato com ela foi pelo WhatsApp. Não foi telefone nem nada, foi pelo WhatsApp. Então vai guardando isso aí que vai fazer muito sentido lá na frente.
Então, ela pediu para eu fazer uma proposta do projeto elétrico, do projeto hidrossanitário, para eu avaliar uma questão lá do escada em leque que tinha na loja dela. E também tinha um projeto de ar-condicionado que eles exigiam, que eu não faço, mas que um colega meu fazia. Então, olha só, era um projeto elétrico, projeto hidrossanitário, um projeto de ar-condicionado e avaliar lá a questão da escada. Foi o que Milena fez. Fiz tudo isso pelo WhatsApp, né? E acredite ou não, minha gente, vocês sabem quanto foi que eu cobrei? Eu cobrei R$1.200 por todos esses projetos. Imagine aí, quando eu colocasse lá os custos de ART, né, a responsabilidade envolvida, os custos de plotagem, visita ao local, enfim, não tenho dúvida nenhuma que eu estaria pagando para trabalhar. Sabe aquele desespero de você querer captar o cliente, de querer ter um portfólio, de meu Deus, eu preciso, a gente fica tão desesperado que chega a cometer erros como esse que eu cometi. Só que o meu erro não foi só no preço. Eu quero que vocês entendam isso. A nossa live aqui é muito mais do que preço de projeto, preço de proposta, o quanto você cobrar. Não, é uma questão muito mais ampla. E mesmo assim, ela não fechou comigo. Vocês têm noção como eu me senti? E aí a pergunta nesse momento é: por que que ela não fechou comigo? Eu vou mostrar aqui pra vocês o print da proposta lá da época. Tá aqui. Foi essa proposta que eu enviei pra ela. Não sei se vai dar pra vocês lerem o que é que tem, mas dá pra vocês verem a maneira como foi que eu organizei. Tá aí, ó. R$1.100. R$1.100. Por todos esses serviços, a Milena desesperada. E eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa. Vocês não vão conseguir ler, mas eu dei um prazo de 10 dias. Deixa eu tirar aqui. Eu dei um prazo de 10 dias para entregar tudo isso. Vamos para frente. Ela chorou por preço ainda. E ela disse o seguinte. Disse que tinha encontrado ainda uma pessoa que fazia mais barato. E que se eu fechasse com ela por R$900, todos esses serviços, ela faria comigo. Nossa, eu me senti muito mal. Porque nesse momento eu percebi que já não tinha mais a ver com o valor. Eu já tinha cobrado barato demais, ninguém ia cobrar mais barato do que isso. Acho muito difícil isso ser verdade, me desculpa. Acho muito difícil isso ser verdade. E eu fiquei muito mal porque eu percebi que a questão não tinha a ver com quanto eu tinha cobrado, não tinha a ver com o dinheiro. A questão tinha a ver com o valor que ela não enxergava naquele momento no meu trabalho. Nem eu estava enxergando o valor que o meu trabalho tinha, como é que a outra pessoa iria enxergar? E preço e valores são coisas totalmente diferentes, né? Então isso está fazendo sentido para você? E aí eu lembro que eu tive exatamente essa sensação. Caramba, eu cobrei tão barato e ainda assim ela veio com essa história. É impossível alguém cobrar mais barato por isso. Eu fiquei muito mal mesmo. Isso me abalou. E provavelmente você já deve ter sentido isso. Se você não sentiu, se você não passou por isso, que bom que você está aqui comigo nessa noite de hoje. Para que você tenha a oportunidade de aprender com esses meus erros e não passe pelo que eu passei. A minha missão aqui é conseguir estar te ajudando, acelerando os teus resultados. Que você viva bem da engenharia. O grande problema ali era eu não saber vender o meu serviço. Era eu não saber elaborar uma proposta. Vocês viram aí, aquela proposta estava horrível. Horrível. Aquilo era atrativo para um cliente que ia ver, que ia receber. Não era atrativo. Uma proposta lá toda feita no Word. Quem é que ainda usa o Word para fazer proposta? Tudo bem que isso tem uns anos, tá, minha gente? Isso aí já deve ter uns 3, 4 anos. Mas assim, ainda tem gente que faz, e talvez você faz ainda no Word. Se você faz, para de fazer. Para de fazer, porque é o tipo de coisa que o cliente ele nem vê o que está escrito. Nada chama a atenção dele, a não ser o preço. Pegou aí? Sacou? A gente tem que elaborar de uma forma que chame a atenção do cliente, não pelo preço, mas pelo valor que a gente entrega. Então, existem estratégias para fazer isso.
E aí você pode estar pensando, Milena, mas eu não sei fazer essas propostas super elaboradas, bonitas, enfim. Hoje, minha gente, se você ainda não sabe, deixa eu te falar uma coisa. Já existe o Canva aí, que é uma excelente ferramenta, onde inclusive ela já te disponibiliza templates prontos e você consegue editar isso de maneira gratuita. De maneira extremamente gratuita. Isso já passa um ar mais profissional. Eu vou mostrar agora só uma capa de uma outra proposta para vocês sentirem a diferença. O pessoal que estava aqui comigo desde o início vai ver. Olha só, vai sentir a diferença na hora. Aqui já uma proposta de elaboração de laudo técnico, já com a capa, já com design, já com uma coisa mais atraente, algo mais profissional. Então, já senti uma diferença? Não fiz nada demais. Eu peguei lá no Canva e comecei a editar. Sem dúvidas, essa segunda proposta já passa uma credibilidade, uma segurança para o cliente, já chama mais atenção do que a primeira, né? Só que essa é apenas uma das questões. Uma das questões. Para você construir uma proposta que ela seja assim recusável, você tem que primeiro estar criando uma conexão com o cliente. Lá, quando eu não tinha experiência, eu simplesmente conversava lá pelo WhatsApp, como foi o caso dessa cliente do salão de beleza. Se você faz isso com o seu cliente, não faz mais. Marca uma reunião, seja online, seja presencial. Eu sempre faço questão de ir até o local lá, se a edificação já é existente, de marcar a reunião lá no local dessa edificação. Por quê? Porque eu tenho uma melhor dimensão do que vai ser contratado. Mas se esse não é o seu caso, se é algo de projeto, marca no seu escritório, se você tiver. Se você não tiver, isso também não é desculpa, marca num café, marca online, marca pelo Zoom, que também é uma ferramenta gratuita. Mas esse primeiro contato com o cliente é fundamental. Então, não cometa esse erro que eu cometi. O fato é que você precisa sim ter esse momento com o seu cliente. Por que, Milena, isso é tão importante? Por que isso é tão importante? Para você entender exatamente o que é que ele precisa de você. Essa é uma grande virada de chave. E sabendo o que ele precisa de você, você consegue estar organizando a sua proposta de maneira estratégica. E muitas vezes você consegue captar até mais de um serviço. Além de tudo isso, você ter esse momento, você ter essa reunião com ele, além de gerar conexão, além de você entender quais são as necessidades dele, de você entender o que ele espera de você, o principal é que isso não gera aquela falha de comunicação. Sabe que quando você fecha lá o contrato, você começa a desenvolver a atividade. Mas eu achava que isso estava incluso. Eu achava que isso estava aquilo. Eu achava que isso já estava tudo na proposta. Sabe essas falhas que às vezes tendem a acontecer? Quando você tem essa reunião, você monta esse plano de necessidades do seu cliente, você conversa, você alinha as coisas, isso não acontece. Então, essa primeira reunião eu não abro mão. Até mesmo para você conseguir enxergar melhor essas questões de valores, essas questões de tempo, essas questões de complexidade. Faz muito mais sentido do que você simplesmente ter uma conversa pelo WhatsApp. Faz ou não faz? Com certeza. E agora os tempos mudaram, as pessoas também já estão mais acostumadas com essa questão de reunião online, né? Já faz parte do nosso dia a dia, isso chegou para nos ajudar e pode ter certeza que ajuda muito. Muito, muito mesmo. Então lembra lá, né? Da primeira proposta que eu mostrei aqui. Não tinha um design, não tinha uma imagem, não gerava autoridade. Extremamente fraca, não tinha motivo nenhum, mal construída, mal elaborada, desde o primeiro contato com o cliente. Não tinha realmente motivo nenhum para ela querer fechar comigo, mesmo o meu preço sendo muito baixo. Então, inserir algumas imagens, isso é bom. Eu vou mostrar aqui para vocês um outro exemplo. Passa mais, aqui, de um outro projeto. Você vai, coloca lá a fachada da edificação, alguma coisa assim. Tá vendo como eu fui construindo essa proposta de uma maneira diferente? Gera mais profissionalismo. Insere também, se for um caso de projetos, por exemplo,
um outro projeto que você já fez, isso também te traz autoridade. Ah, Milena, mas eu nunca fiz projeto. Eu não tenho portfólio. Então começa a treinar. Começa a treinar. Sabe por quê? Porque o seu cliente ele não quer ser sua cobaia de forma alguma. Como é que eu vou treinar se eu não tenho um cliente? Existem aí na internet inúmeros projetos que você consegue estar baixando de arquitetura e com base nele você desenvolve os outros projetos que você tem interesse. Seja estrutural, seja elétrico, seja hidrossanitário, seja de prevenção e combate a incêndio. Então vai treinando. Até para você estar avaliando quanto tempo você leva, a complexidade. E isso serve para o seu portfólio. Por mais que o projeto não seja executado, você não elaborou ele? Então tá valendo. Tá valendo. E lembre-se, o seu cliente não quer ser sua cobaia. Você pode inserir isso tranquilamente aí no seu portfólio. A partir do momento que você passa a entender que a sua proposta deve ser atraente e não conter apenas proposta para elaboração de projeto, prevenção contra incêndio, valor tal, prazo tal, validade da proposta tal, a partir do momento que você entende que a sua proposta ela tem que ser atraente, você pode construir essa autoridade, gerar valor através dela, as coisas mudam. Só que tem um detalhe muito importante também. De nada adianta você ter todo esse cuidado, reunir com o cliente, entender as necessidades dele, elaborar a proposta, fazer um design bonito, inserir o seu portfólio, inserir uma foto. De nada adianta se você fizer tudo isso e no final das contas você pegar essa proposta e enviar por e-mail e sumir do mapa. Também já fiz muito isso. Gente, entenda, o cliente ele não está pedindo só a sua proposta, ele está pedindo aí de outros profissionais também. Quando você manda lá no e-mail, quando você manda lá pelo WhatsApp e não encontra uma maneira de explicar qual vai ser o seu serviço, para que ele entenda, né, enxergue esse valor, compreenda o preço que você está cobrando, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a proposta A, proposta B, e podem ser serviços diferentes, né? Cada um tem um diferencial. E ele vai ver que tem o menor preço. E nem sempre o que tem o menor preço é o melhor. Mas como isso não foi explicado para ele, como isso não foi gerado, né? Não foi entregue essa construção do valor, ele vai ver pelo preço. É ou não é assim que funciona? E tudo bem, porque também tem cliente que vem só pelo preço. E aí você tem que colocar na sua mente que cliente que vem por preço, ele vai por preço e tudo bem. Porque nem todo cliente vai ser nosso cliente. Mas existe sim uma maneira de você não deixar esse dinheiro na mesa. De não deixar que o seu cliente tome a decisão entre você e seu concorrente apenas com base nos valores e o que tem o menor valor ganha. Existem maneiras. E o que é que eu devo fazer então, Milena, pelo amor de Deus? O que é que você deve fazer? Às vezes nem sempre é possível você estar se reunindo com o cliente várias vezes, ter uma segunda reunião para explicar a proposta, enfim. Essa é a situação ideal. Mas se não é possível para você, não mande lá pelo e-mail e suma não. Fique esperando ele te responder, porque corre o risco dele nem sequer responder. Então, o que é que a gente pode estar fazendo? A sua primeira reunião lá com ele das necessidades que eu estava falando, já é assim meio caminho andado. Se ele sentir confiança em você, a maneira como você fala, a maneira como você se porta, a maneira como você passa de que você sabe resolver o problema dele e que você tá disposto a isso. Gente, isso aí já é, não vou dizer nem 50%, 80%. 80%. A comunicação assertiva é algo extremamente importante, porque ali os laços se estreitam. Só que, às vezes não é possível você ter várias reuniões e tudo bem. Quando você tem olho no olho, quando você consegue marcar pelo Zoom, que seja, isso é ótimo, porque você consegue tirar dúvidas, você consegue rebater alguma coisa que ele venha questionar, você consegue mostrar o seu valor. Mas, e quando isso não é possível, Milena? O que é que a gente faz? Existem algumas coisas, você pode estar mandando, geralmente ele vai pedir para mandar pelo WhatsApp, tudo bem. Só que você pode estar gravando um vídeo, você pode estar mandando um áudio explicando, você pode depois estar ligando para ele para explicar e para perguntar também.
Então, assim, só não faça mandar e sumir do mapa. Porque aí, meu filho, para o cliente fechar com você, ele tem que ser realmente seu fã e tá desesperado e só existe você. No final das contas, vence quem consegue convencer, quem consegue passar mais segurança independente do valor. Então, resumidamente, o que é que você tem que fazer para ter uma proposta irrecusável? Você tem que gerar valor para o seu cliente. Você tem que gerar valor para o seu cliente. E ao longo dessa live aqui, a gente foi mostrando inúmeras sacadas. Só que ainda tem mais um detalhe. Você tem que estar fazendo o escopo lá do seu serviço. Ah, um detalhe importante. Eu vou voltar de novo lá para a minha primeira proposta, aquela do show de horror, porque teve pelo menos um acerto que eu cometi. Vou mostrar aqui. Que foi, pelo menos, sabe aquele pelo menos? Pelo menos eu não coloquei só projeto elétrico e o valor. Eu coloquei o que estava incluso no projeto elétrico, coloquei o que estava incluso nos outros projetos, senão isso poderia também me complicar, né? Então, se você não faz isso, passe a fazer. Elabore exatamente o escopo do que é que vai ser o seu serviço, o que está incluso, e fala isso para ele também. Só que você pode estar organizando isso de uma maneira mais atrativa. Lembra que eu falei que é muito importante ter uma proposta atrativa? Quer um exemplo disso? Eu vou mostrar aqui de uma outra proposta minha, só para vocês se basearem. Por exemplo, ó, o que é que vai conter no projeto? O que é que vai conter no laudo? O cliente ele não vai direto para o preço. Essa logo nas primeiras páginas você já explica para ele e assim você não esquece de falar ou ele simplesmente não passa despercebido. Você induz a mostrar os seus pontos de diferencial, né? Isso faz sentido? Acho que faz sentido, né? Outra coisa é estabelecer o prazo. E aí, com relação a prazo, tenho duas observações para fazer. Tomem muito cuidado com isso. Quando eu abri essa proposta hoje para mostrar para vocês, eu vi que eu tinha colocado lá o prazo para entregar tudo em 10 dias. A gente nem pode parecer louco, como eu pareci, né? 10 dias era humanamente impossível estar fazendo aquilo. Nem pode ser um prazo longo demais. Algo que seja confortável. Só que você precisa se atentar com outro prazo que não é o da entrega do seu serviço, e sim da validade da sua proposta. Você faz isso? Você faz isso nas suas propostas? Você deixe muito claro. Tem que existir essa escassez para que o cliente ele tenda a fechar rapidamente com você. A depender do caso, por exemplo, eu coloco 48 horas a validade dessa proposta, uma semana, 10 dias, depende muito da urgência, sabe? Não coloque prazos longos demais, por exemplo, essa proposta vale por 30 dias, ou não coloque nada. Não coloque nada. Não cometa esse erro, porque pode acontecer o seguinte, de tempos depois ele te procurar, você não estabeleceu qual era a validade dessa proposta, ele querer fazer pelo mesmo valor. E a gente sabe que o mercado, ele muda aí constantemente. Constantemente. Então, se você ainda não tinha se atentado a isso, comece a se atentar. Outra coisa que torna a sua proposta irrecusável, que traz valor para a sua proposta, é você explicar para ele o que é que está incluso e o que é que não está incluso. Por exemplo, eu já coloco dentro das minhas despesas taxas do CREA, plotagem dos projetos, sei lá, taxa do corpo de bombeiros, taxa de prefeitura, enfim, você separa o que você vai, o que está dentro das suas despesas e especifica lá os valores para que ele consiga enxergar que não é só um projetinho, que tem outros custos envolvidos. E coloca também o que é de responsabilidade dele. Mostre quais são as suas e as obrigações dele. Isso faz sentido? Você já tem essa prática aí. O cliente ele tem as responsabilidades dele, tem que pagar no prazo, tem que disponibilizar, por exemplo, o projeto arquitetônico. Mas tem outro detalhe importante. Nós também temos as nossas obrigações. Então, especifique isso lá, obrigações do contratante, obrigações da contratada. E é exatamente nesse tópico que você vai colocar essas informações. Taxa do CREA, taxa da prefeitura, plotagem dos projetos, quantas cópias você vai entregar desse projeto. Porque aí você deixa tudo muito amarrado, entendeu?
você deve também estar estabelecendo condições mínimas. Naquele projeto lá, daquela proposta que eu coloquei, eu também não cometi esse erro. Pelo menos isso, Milena. Eu coloquei que eu iniciaria com 50%, né? Pagamento de 50%. E com o envio do projeto de arquitetura, por exemplo. Mas isso são só detalhes. Quando você já convenceu o cliente que você tem um diferencial, que você vai resolver o problema dele, que vai conseguir fazer ele atingir o objetivo que ele tanto deseja, e você passa essa segurança, isso aí passa a ser apenas detalhe. Seguindo tudo isso que a gente está comentando aqui, sem dúvidas você já vai estar aí na frente de inúmeros profissionais. Mas eu ainda quero te dar dicas extras. Dicas extras, minha gente. Se você quiser arruinar de uma vez por todas a possibilidade de você estar fechando com o cliente, se comprometa de estar enviando a proposta para ele dia tal, horário tal, e não envie. Isso aí já acaba com a sua credibilidade. Então, seja extremamente pontual com relação a esse seu compromisso, né? Afinal de contas, a primeira impressão tende a ficar. Outra coisa, e isso é muito chato, às vezes eu peço proposta para alguns profissionais, para alguns serviços, e o pessoal diz, manda tal hora, manda amanhã, manda hoje no final da tarde, não manda, e você tem que ficar pedindo. Então, seja responsável, seja pontual. Isso parece óbvio, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. Também precisa ser dito. Cuidado também na sua proposta para ela não ficar longa demais. Tipo, 10 folhas, sei quantas folhas não. Escolhe algumas fotos, algum portfólio seu para representar, algumas imagens. Eu vi até que tem pesquisas que até 5 páginas é considerado um bom número para converter o cliente. Vocês acreditam nisso? Isso não sei o que estou dizendo, não. São pesquisas. Então, tome esse cuidado para não usar os textos longos demais. Colocar o essencial. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é o essencial. Nem coloca mais, nem coloca menos. Não precisa estar explicando tecnicamente como é que vai ser e tal. Os outros detalhes vocês acertam no contrato. Use fotos, né? Por isso a importância de você estar treinando. E ainda tem mais uma dica extra. Deixe tudo claro. Evite os textos longos e cuidado com a ausência das informações. Então, percebe que para você ter sua proposta irrecusável, você precisa primeiro saber ter uma comunicação assertiva logo de cara com esse cliente. Então, nada de WhatsApp, nada de estar conversando por telefone, vai até ele, marca uma reunião, entende por que é que ele precisa de você. Preste atenção se não existem ali também oportunidades disfarçadas para você estar captando outros serviços, mas tem esse primeiro momento. Então, a comunicação assertiva é fundamental, é um dos passos mais importantes para você ter sua proposta irrecusável, né? Segunda questão, você saber elaborar essa proposta de forma que ela seja atraente. Então, invista aí no design, invista na clareza das informações, textos curtos, seja claro e objetivo, mostre qual é o seu diferencial. Lembra que eu mostrei aqui para vocês um exemplo, o que é que vai conter nesse projeto, o que é que vai conter nesse laudo. Estimule o seu cliente a enxergar o seu valor, a enxergar o seu diferencial. Cuidado na questão dos prazos tanto de quando você vai estar entregando esses serviços, para que nem fique apertado demais para você, como aquele erro que eu cometi, como também não fique longo demais e o cliente ache isso incômodo, né? E impeça de fechar com você por causa do prazo. E se você acha que é muita coisa, chama alguém para te ajudar. Outra questão com relação ao prazo é você colocar o prazo na sua proposta para que se gere uma escassez e o cliente tenda a estar fechando com você. Validade da proposta, 48 horas, uma semana, 10 dias, nada muito exorbitante e não deixe sem prazo, porque corre o risco de depois meses depois, o cliente querer fechar com você pelo mesmo valor. Um desses casos aconteceu recentemente comigo aqui essa semana. Essa semana não, sexta-feira. Eu tinha mandado uma proposta com um cliente, para um cliente de condomínio. Geralmente condomínio tende a demorar a fechar mais. E isso foi em abril. E eu estabeleci lá o prazo da proposta. E ele voltou a falar comigo agora em agosto.
querendo o serviço pelo mesmo valor, querendo chorar desconto. Então, a gente fica resguardado também quando coloca validada essa proposta, porque a gente tem que avaliar, né? O mercado está todo o tempo mudando. Então, eu acredito que isso está fazendo sentido para vocês. E quem ainda não utiliza o Canva, quem ainda não viu, gente, tem inúmeros templates lá de papel timbrado para vocês. E só mais uma dica extra, algo que chama muita atenção do seu cliente e que gera uma autoridade para você. Parece algo simples, mas eu vou mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ai, não acredito. Não tá aqui, mas eu vou postar lá nos stories amanhã para vocês. Geralmente, quando eu faço... Vou deixar a dica aqui só para quem tá na live. Geralmente, quando eu faço projeto de prevenção contra incêndio, no final, eu coloco as minhas considerações finais, que é, por exemplo, combinar o horário para estar fazendo o levantamento na edificação, ver alguma coisa. Eu coloco uma imagem bem grande lá de tipo aprovado, carimbo, sabe? Projeto aprovado. Isso gera também uma repercussão, passa uma segurança para o cliente. Eu já aprovei outros projetos, que eu tô dando a garantia que eu vou conseguir aprovar o projeto dele também. Então, são estratégias simples. Não é porque você está trabalhando com o serviço da engenharia que a sua proposta vai ser toda engessada, que vai ser toda extremamente técnica. Não. Lembre sempre em gerar valor para o cliente, trazer clareza, fazer com que ele entenda e que seja atrativo. Então, abuse das fotos, abuse do seu portfólio, abuse desses gatilhos aí, o aprovado, funciona muito, minha gente. Dica extra aqui de expert que eu tô compartilhando com vocês. Dito tudo isso, eu quero saber agora se ficou alguma dúvida, se tem algo aí que você tá fazendo nas suas propostas, você tá observando que não tá dando certo, ou se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui na nossa live de hoje. Se ficou alguma dúvida, eu vou liberar esse espaço aqui para vocês estarem comentando, tirando, certo? Deixa eu ver aqui o que é que falaram. Isso mesmo, muito importante se valorizar e valorizar a categoria. Você é uma pessoa realista e responsável, parabéns por isso. Muito obrigada, tem que ser. Aqui a gente trabalha com a verdade, eu sempre trago algo que eu já vivenciei, que eu acho que pode estar agregando para vocês. Se não temos dúvidas, eu desejo uma boa noite para vocês. Temos um novo encontro marcado na quinta-feira, e aí eu vou liberando o tema, vou pedindo a opinião de vocês, e agradeço a cada um de vocês que estiveram na live de hoje. E nosso próximo encontro é na quinta-feira, tá bom? Boa noite e tchau, tchau.